Olá, a você que é morador da cidade de Hortolândia, estado de São Paulo, você que por um acaso tem algum vínculo com a cidade, você que é nascido, você que é autoridade referente à cidade, você que tem alguns amigos que referem-se à cidade, você que tem contatos principalmente na cidade de Hortolândia, eu quero aqui te cumprimentar, te desejar uma boa sorte e te dizer que eu quero aqui trazer-te uma mensagem da palavra de Deus, ok? Antes, porém, eu não deixaria de entrar aqui com meu pedido de desculpas, meu sincero pedido de perdão por invadir a tua privacidade. Ainda que eu tivesse aqui para te oferecer a prata e o ouro de todo esse universo, eu não tenho o direito de invadir a sua privacidade sem pedir a sua permissão. Mesmo porque eu não te conheço e eu não sei se você vai aceitar as minhas palavras, a minha proposta. Embora eu já inicio aqui dizendo que é uma boa causa. É algo que tem a ver com a tua vida. É algo que tem a dizer com o teu comportamento diante de Deus. Mas eu não tenho o direito de invadir a sua privacidade sem pedir permissão. Mas uma vez permitido, então, eu agradeço aqui se acaso você virdes a ouvir essa mensagem de bom grado, do começo ao fim. Yeshua HaMashiach, e quando eu digo Yeshua HaMashiach, eu me refiro a Jesus o Messias, só para te dizer aqui que essa mensagem, Deus não faz acepção de pessoas. Eu estou trazendo uma mensagem a nível global. Eu vou estar falando aqui de meio ambiente, então eu estou falando do ar que respiramos, da água que bebemos, do alimento que comemos, e isso é dado por Deus a povos, nações e línguas, independentemente do que ele crê, do que deixa de crer, porque Deus é único. Deus é um. E Yeshua HaMashiach, então, quando ele quer tocar no teu coração, ele mesmo pede licença. Isso você pode ver lá no Apocalipse, se não me engano é capítulo 3, versículo 10, é o capítulo 3. Ele diz assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei em tua casa e cearei eu com ele e ele comigo. Bendito seja Deus por isso, que nos deste uma pessoa, nos deste um intermediador para intermediar entre o homem e Deus, e ele é educado. Ele não invade a sua privacidade. Por quê? Porque nem Deus fez isso. Quando Deus fez o mundo, ele nos deu livre-arbítrio. Então eu te peço aqui, humildemente, a sua permissão para que eu possa te trazer essa mensagem. E se acaso você aceitar de bom grado, eu já te agradeço aqui antecipadamente. O motivo dessa mensagem é você. Estarei aqui colocando na tua presença, em primeiro lugar, a confissão de um voto. Eu fiz um voto a Deus e eu jamais imaginava que Deus me desse a oportunidade de eu cumprir esse voto. E duas pessoas nessa cidade, elas trabalharam contrária a esse meu trabalho.
ou seja, a prefeitura da cidade de Hortolândia, pela pessoa do senhor Ângelo Perugini, que agora eu sou obrigado a citar o nome dele, porque ele é o atual prefeito. Está aí o seu mandato para terminar, né? Daqui a aproximadamente 6 meses e pouco ele terminará seu mandato. Hoje é dia 7/7/2020, onde eu estou iniciando essa mensagem para levar até você. E essa mensagem terá uma duração de 1 ano. Fiz esse compromisso com Deus. Eu estarei levando a cada pessoas que eu descobrir os contatos da cidade de Hortolândia durante o espaço de 1 ano. Então talvez você receba essa mensagem a partir de amanhã, digamos, ou daqui uns 2, 3 dias, mas daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, possa ser que tenha mais gente recebendo essa mensagem. A minha ideia é essa, de levar essa mensagem durante um espaço de 1 ano, até o dia 7/7/2021. Então eu cito aqui 2 pessoas que dentro desse meu juramento, eles interromperam. Não tem nenhum desejo de que eu cumpra esse juramento. São elas o promotor de justiça, o doutor Marcelo de Mendonça Neves, e o senhor prefeito Ângelo Perugini. Através do seu trabalho, do seu comportamento, eu sei que ele não tem interesse de que eu realize esse trabalho. Mas o fato é que eu vou confessar aqui o meu voto, então, e eu já declaro para você que a única pessoa que possa interromper esse voto será você. Porque eu entro com essa mensagem aqui e com uma condição. Eu vou colocar você num canal de assinaturas, de um abaixo assinado, e lá eu vou observar durante 1 ano o equivalente a 7.000 assinaturas só de referência da cidade de Hortolândia. Então, se eu não atingir essa quantia, eu passo a entender que é Deus que não quer que eu termine esse juramento, ok? E essa mensagem eu estarei levando até o dia 7/7/2021. Mas você que aceitar essa mensagem de bom grado, poderá estar me ajudando a compartilhar essa mensagem, principalmente com pessoas que moram na cidade de Hortolândia. Mas se você colocar pessoas de fora também, da região, não tem problema nenhum. Eu estarei falando com você sobre meio ambiente, e o meio ambiente pertence a todos nós. A rico, pobre, a preto, a branco, e a qualquer um é pertencente o meio ambiente, ok? Eu vou confessar aqui com vocês o meu voto. Para dar início, eu estou até um pouco ansioso em confessar o meu voto, porque eu tenho plena certeza que a partir da hora que eu confessar o meu voto, Deus o receberá e estará satisfeito com aquilo que eu pedi a Ele. É como se eu já estivesse pago o voto, mas eu dependo de confessar Ele. A palavra de Deus diz, através do seu Filho amado Yeshua HaMashiach, que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos de Deus. Então eu estou com essa ansiedade e vou aqui confessar o que aconteceu durante esse juramento. Então, para as pessoas que moram na cidade de Hortolândia, entenda-se, isso aqui
é como se eu estivesse falando para você do Rio Jacuba. Isso aqui é o shopping da cidade de Hortolândia. Desce, São Vicente, Avenida Anhanguera, ok? Aqui embaixo nós temos a bifurcação. Aqui temos o antigo Bradesco, né? Deixa eu fazer assim, né? Aqui tem a Avenida Santana, aqui o rio continua descendo e aqui nós temos a bifurcação, aonde o canal pega os dois rios, Santa Clara do Lago e também o Rio Jacuba. Mas aqui, nesse determinado lugar aqui, tem uma área que se chama Área da Matinha. Ela está destruída hoje porque a prefeitura teve com interesse na época principalmente do senhor prefeito Antônio Meira, em destruir essa área. Ela tinha um lençol freático aqui dentro dela, para quem conhece, tinha até peixes, né? Ainda tem até hoje. Porque no dia que começaram a aterrar, eu estive lá, fiz um escândalo, provoquei, dizendo que ia levar bandidos, e tal, porque já que a prefeitura e ministérios públicos não faziam nada, então eu iria mostrar a eles, com as pessoas que iriam me ajudar para atrapalhar aqui esse aterro freático. E eles desistiram, e graças a Deus até hoje está lá esse aterro freático. Uma metade assim foi aterrada, mas ainda tem uma boa parte. Para quem quiser visitar lá, pode ir lá, que ainda está ativo esse lençol freático. Mas o fato é que aqui, ó, tinha um terrenão bem alto, arenoso, e ali tinha, o rio ainda não estava canalizado, ali tinha uma praia de desovas, de tartarugas e cágados. Então eles faziam suas desovas ali. E eu fazia um trabalho aqui, dentro da matinha, e quando a empreiteira subiu para canalizar o rio, eu tive que sair daqui. Aí eu fui lá para o final do rio, na área da Fazenda Francisquini, para quem conhece. Então, chegando lá no final do canal, bem aqui, digamos que tudo isso aqui seja a Fazenda Francisquini, né? Que ela dizia-se que ela atravessa para o outro lado do rio. E eu comecei a ter um problema com o fazendeiro aqui, senhor João Francisquini. A prefeitura sabe disso, então é fatos que eu estou levando para você apenas para fazer a confissão do voto. Mas o senhor João Francisquini me doou aqui 5 lotes. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, vindo de lá para cá. Na verdade quem vem de lá para cá do fim até aqui na Avenida Santana, são, se não me engano, 17 lotes. 17 lotes. E ele me doou esse aqui, mas o morador do lote 6 aqui teve uns certos atritos comigo e a prefeitura resolveu apoiar mais a ideia dele. Tanto a prefeitura como o promotor de justiça. Por quê? Porque a ideia dele era fazer invasão em tudo isso aqui. E para a prefeitura é interessante a invasão nas áreas ambientais, porque depois ela, com um certo tempo, ela desapropria a área ambiental e toma posse do terreno para ela. Aí ali elas faz as construções em cima. E as construções é mais interessante para a prefeitura porque gira valores, né, muito alto, né? Contratos bem altos, como foi o caso do Jardim Estrela, aonde ela desativou e ali construiu um condomínio que também era em cima de um lençol freático, ok? Mas na confissão do meu voto é que essas tartarugas e cágados aqui, um determinado dia, eu
peguei uma tartaruguinha descendo no rio aqui e eu fiquei comovido com aquilo que estava acontecendo. Minha esposa também ficou comovida. Eu coloquei ela na carroceria do caminhão e cheguei na minha casa. Minha esposa falou: leva essa coitadinha lá para o rio e coloca ela lá no lugar dela. Aí minha esposa falou: mas não está canalizando o rio? Falei: tá. Ela falou: e como que essas coisas, essas criaturas vão viver? Aí, na hora de eu devolver a tartaruga no rio, eu fiz uma oração a Deus. Falei: Senhor, se me deres a oportunidade de eu fazer alguma coisa que proteja esses animais, eu faço. Mas tu sabes que eu não tenho condições disso. Porque eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho como comprar uma área, não tenho como fazer nada. Aí foi quando, isso foi no ano de 2010, quando foi em janeiro de 2012, o senhor João Francisquini foi comigo até a prefeitura e me doou essa área aqui. Só que aí eu comecei a perceber que a prefeitura não se interessou. O fórum da cidade não se interessou. É aí que eu vou te contar uma história interessante que aconteceu. Eu discuti com a senhorita Elaine no dia 7/7/2014 e falei para ela: olha, eu vou até o Ministério Público prestar uma queixa da prefeitura. Ela falou assim: se o senhor for até lá, o único prejudicado vai ser o senhor. Mas mesmo assim eu fui. E chegando lá, o promotor de justiça, esse senhor Marcelo de Mendonça Neves, estava de licença. Então eu encontrei um promotor de justiça da cidade de Piracicaba, substituto, muito boa pessoa, educada, e ele acolheu as minhas notícias, a minha reclamação, que eu estarei até lendo aqui para vocês, vou ver se eu acho aqui, eu sou um pouco bagunçado, mas vou ler aqui. Olha, eu me identifiquei e disse assim: no ano passado, como você... Desculpe, gente, peguei a segunda folha aqui. Então a primeira folha é essa. Eu me identifiquei e disse para ele que havia um certo favorecimento àquele trabalho que eu vinha fazendo. Por quê? Porque tinha aumento do fluxo da água, tinha aumento do oxigênio da água, tinha o extermínio das mortandades de peixes, que se você é da cidade, você sabe que o rio morre muito peixe quando nas épocas quentes, porque o rio tem pouca água, repleto de areia e na verdade essas coisas traz mais contaminação à água, porque quanto mais volume de água, menos poluição. Então eu relatei a esse promotor de justiça todas essas coisas e disse para ele assim: ó, há também o equilíbrio das aves pescadoras, como martim pescador, como mergulhão, paturiz, conferir com um biólogo competente. Essas aves necessitam de águas profundas, muitas pessoas sabem disso, né? E disse assim para ele: há outras espécies predominantes, peixes, tilápia, caboge, piramboia, répteis, no caso eu me referia às tartarugas, cágados, lagarto, tiu, as cobras, capivara, cascavel, coral, jararaca, e também tinha tatus e capivaras. Todas essas coisas ainda existem nessa área, mas existem uns outros problemas extra que atrapalham fazer esse trabalho da praia de Desovas. Então eles não fazem, mas também não cooperam para que eu faça. Mas o fato é que eu ganhei a área aqui e vou mostrar para vocês aqui que Deus me abençoou, que eu consegui fazer um licenciamento para fazer um trabalho ali naquela área. E está aqui o processo também que é do licenciamento. Não sei se vocês observaram aí, ó. É um processo 48.053.820.147 de 2020/-81. Esse processo, ele abrange
tanta parte que é daqui, ó, que é das tartarugas, ela vem até um certo lote aqui que eu vi que era área ambiental. Eu tive todos os cuidados para fazer essa situação. O engenheiro meu é muito cuidadoso, ó. Aqui tem o CREA dele, é um processo minerário, então é federal, não é municipal. Eu não sei até que ponto o promotor vai achar ou o prefeito vai achar que pode pedir que eu faça esse processo. Esse aqui é o projeto que abrange toda a área da onde eu estou explicando para vocês. Então eu estou aqui para agradecer, em primeiro lugar, a Deus que me deu essa oportunidade, onde eu vim conseguir esse projeto sem nenhuma ajuda da prefeitura, e até para fazer essa praia de desovas aqui também, desde que eles me desapropiem a área que foi invadida, eu venho aqui com uma maquininha minha e faço esse projeto, porque é uma coisa que eu acredito que agrada a Deus, e eu não sei a sua ideia se você acha que agrada a Deus. Mas a verdade é que, através da nossa fé, é a única fato que podemos agradar a Deus. O escritor dos Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ok? Então eu fiz aqui a minha confissão do meu voto. Declarei aqui as duas pessoas que são propensas ainda a não deixar eu cumprir esse voto. E agora eu continuo trazendo a vocês uma mensagem da palavra de Deus. No compromisso que eu fiz com Deus, na época, eu tinha um outro voto que eu fiz a Deus e disse a Ele que toda vez que eu fosse fazer algum trabalho e eu tivesse a oportunidade, eu apresentaria a sua palavra pelo original. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês, porque muitos às vezes não entendem, isso aqui é uma Torá, uma réplica de uma Torá, né? A Torá mesmo original, ela é grandona, a gente lê ela com esse adzinho aqui para colocar nas palavras, porque pelo respeito que a gente tem pela palavra de Deus, a gente não tem a ousadia de tocar na sua lei apontando com o dedo. Então a gente usa esse adzinho aqui que se diz, que traduzido é mão, para fazer a leitura da palavra de Deus. E eu vou, como eu estou aqui acusando algumas pessoas como ladrões de Deus, né? Ladrões dos bens celestiais, eu vou mostrar para vocês aqui algo que encontra-se na palavra de Deus, na lei de Deus. Então aquelas letras que vocês viram lá no rolo, eu trouxe aqui elas transcritas nesse livro aqui que também é a Torá de Deus, para vocês terem uma noção aí. E eu vou ler aqui então no primeiro capítulo do livro de Bereshit, que é como se fosse o livro de Gênesis nas Escrituras. Quero aqui dizer que aquele livro que eu mostrei para vocês é a lei de Deus, para quem não entende, é a Torá, e ela contém apenas o que está escrito nos 5 primeiros livros das Escrituras. É uma lei, Torá. Ela é toda escrita no hebraico, foi tirada do hebraico para as Escrituras, muitas pessoas já conhecem essa história, eu só estou repetindo para que algumas pessoas tenham noção. Mas na palavra de Deus, no versículo 25, diz assim: Vayash Elohim et hayat haaretz lemino. Vayash Elohim et hayat haaretz lemino. E fez Deus os animais da terra. Veet rabehemá lemino. E todo o gado, segundo a sua espécie, veet koleremesh ha-adamá lemineho. E todos os répteis
da terra. E ele diz assim, é interessante você ver o que diz no finalzinho do versículo 25. Você pode observar ali nas escrituras. Eu estou falando pelas escrituras no capítulo 1 e versículo 25. Vaiaré Elohim Kitov, e viu Deus que era bom. Olha, meu amigo, eu estou falando isso para vocês porque Deus me deu a condição de fazer aqui esse trabalho. E se nós agora nos unirmos, nós vamos fazer esse trabalho. Mas nós vamos livrar a nossa pele diante de Deus. Porque Deus viu que era bom. Isso que eu acabo de ler agora para vocês. Não é isso? Deus não tinha ainda criado o homem. Vocês podem observar no versículo seguinte, Deus criando o homem. Que pela palavra de Deus aqui na Torá, ele criou o homem falando dessa forma. Vaiomer Elohim, e disse Deus, Nasce Adam Betsalemeno Kidmutem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vir do Bidegat Hayam, preste bem atenção aí, ó. Vir do Bidegat Hayam, e domine sobre os peixes das águas. O Veof Hashamai, as aves dos céus. O Verhol Haremesh, o Verhol Remesh Haromesh Aliharet, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. O Verhol Haret, sobre toda a terra. Então, o que ocorre que nós devemos imaginar? Deus viu que era bom quando ele criou os animais. Aliás, Deus viu tudo que ele criou como se fosse bom, desde o princípio da criação. Vaiomer Elohim, Yehior, e disse Deus, haja luz. Vaiomer Elohim, e Sheretsu Hamai Sheretes Nefesh Hayah, produz as águas, aves viventes, ou criaturas viventes. Depois ele diz, ainda ele cria os luminares, né? Vaiomer Elohim, Yehi Meorot Birakia Hashamaim, haja luminares sobre as expansão celeste. Ele faz separação da água e a terra. E no sexto dia, ele faz essa criação e diz que era bom sobre os animais, porque tudo que ele criou era bom. Lá no final ele fala, Vaiaré Tov Meod, e eis que era muito bom. Então eu estou chamando a sua atenção, para você que aceitou essa palavra de bom grado, para que nós possamos, independentemente das nossas diferenças, sei lá o que, tentarmos consertar. Nós não podemos consertar o mundo, mas de repente nós consertando a nossa cidade, nós fazemos alguma coisa para mostrar ao mundo. Mas até hoje, durante esses 10 anos que eu venho trabalhando em prol do meio ambiente, eu não tenho sentido ainda a vontade da população. Só para você ter certeza, vejam, eu vou colocar vocês num canal de assinatura, talvez vocês vão ver lá 2.000 assinaturas. Talvez vai ter 3 ou 4 da cidade de Hortolândia. Então é por isso que eu digo, se eu não conseguir 7.000 assinaturas da cidade de Hortolândia, eu vou começar a entender que o povo não é merecedor das benevolências de Deus. Não é. E nós somos miseráveis. Nós somos os piores dos miseráveis, porque nós necessitamos da misericórdia de Deus. E às vezes nós nos inclinamos a contestar que nós estamos bem, e não estamos. Nós estamos vivendo dias tenebrosos, dias de aflições, e devemos procurar a tentar sair dela. Eu estou acusando 2 pessoas aqui, esqueci de pedir aqui desculpas ao senhor prefeito e ao senhor promotor de justiça, Marcelo de Mendonça Neves. Eu não estou aqui para caçar confusão com ninguém, criar ódio de alguém. Eu estou aqui apenas trazendo a palavra de Deus, porque eu sinto, eu tenho certeza e estou levando agora ao público as suas atitudes, que eu acho
que eu acho não, eu tenho certeza que é abominável diante de Deus. Então eu peço aqui sim as minhas desculpas e a gente vai tentar levar essa mensagem até o fim. E se eu conseguir 7.000 assinaturas, eu levarei a presença de Vossas Excelências, tanto do prefeito como do senhor promotor de justiça. Agora, o que eu quero que a população observe é que o prefeito, o mandato dele termina agora no final do ano. E essa história que eu estou contando para vocês aí, precisa de uma certa urgência, porque esses animais, eles fazem as procriações deles todo o mês de outubro. Seria necessário, pelo menos no máximo, no final de agosto, se é que eu vou conseguir fazer isso aqui com a sua ajuda, estar com essa prainha de desovas pronta, para que nós possamos diminuir a ira de Deus conosco. Aliás, Deus ainda não está irado conosco. Nós vamos falar aí em 2 pandemias que eu quero comentar com vocês, mas do meu modo de pensar, Deus ainda não está irado conosco. Ele apenas está dando um sinal, um manifesto, né? Agora, veja bem, vai Omer Elohim, nasce Adam, Betsalemeno, Kedmuteno, Virdu, Bidegat Hayam, o Veosh Hashamaim, o Vaberramá, o Verrole Haretz, o Verrole Haremesh, Remesh, Haremesh, Ali Haretz. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança, e domine sobre todos os animais da terra, sobre todo o gado, sobre todo o réptil, sobre toda a terra. Agora, preste bem atenção uma coisa. Isso que Deus está falando aqui chama-se reino animal, reino vegetal e reino mineral. E Yeshua HaMashiach, ou Jesus o Messias, ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vós serão acrescentadas. Então vamos lutar por isso, juntos, sem demagogia, sem arrogância, sem nenhuma coisas materiais nas nossas cabeças, mas tentando apenas agradar a Deus. Porque é perigosíssimo nós tocarmos nas coisas de Deus. O senhor prefeito, o senhor promotor de justiça não entende essas coisas, mas nós, se nós viermos a entender, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não temos que se preocupar com pessoas, porque eles são autoridades que debaixo de Deus eles não são ninguém. Eles são como o vento que a moinha espalha. A moinha que o vento espalha. Entenderam? Então, é só meditar que Deus criou os animais, Deus criou a terra, e Deus, quando criou o homem, já criou debaixo de uma lei que era